Aleluia. Deus é bom, amém? Gente, a gente está na série falando sobre redenção, né? E os aspectos da redenção. Você está lembrado? Amém? E é interessante que eu estava meditando sobre isso, e redenção, se você for pesquisar depois sobre redenção, quando você for ver o significado em si do que significa redenção, você vai ver que é uma libertação através de um preço. Amém? Nós fomos redimidos. O Senhor, Ele nos resgatou. Amém? Então, a redenção que nos alcançou foi um pagamento, foi uma libertação mediante um preço que foi pago. Amém? Glória a Deus, você está empolgado por isso, amém? Veja, Jesus, Ele pagou um preço. Quando se fala sobre redenção, é engraçado que na redenção, ela envolve tudo aquilo que diz respeito ao caráter de Deus em Cristo Jesus transferido para mim e para você. Amém? Desde o fato que nós estávamos perdidos e desgarrados e Ele nos alcançou pagando um preço de morte. Amém? Até o fato de que Ele ressuscitou e a vida que Ele trouxe, Ele deu a mim e Ele deu a você. Amém? Então nós precisamos entender isso. Redenção é uma libertação da prisão do pecado, da escravidão para a morte. Amém? Mediante um preço. Diga, tudo na vida requer um preço. Amém? Nada é de graça. Mesmo a salvação que nós recebemos sem fazermos nada, alguém precisou fazer para que eu e você pudéssemos receber. Amém? Agora, os resultados dessa redenção requerem um preço, meu e seu. Amém? De aceitarmos e colocarmos em prática tudo aquilo que o nosso manual diz para nós colocarmos em prática. Amém? Então, um preço bem mais suave do que o que Jesus pagou. Você concorda comigo? Amém? Então, é leve, leve. Eu queria que você abrisse aqui comigo em Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Começa aqui. Eu vou ler só um versículo, depois a gente vai pular para outro. Ele fala assim, no versículo 17. Todo mundo abriu? Engasguei aqui, né? Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos vossos pensamentos. Pula aqui comigo para o versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Para por aqui, amém? Então, nesse texto aqui, nós não vamos falar sobre santidade. Mas nesse texto aqui ele fala sobre santidade, amém? Mas você foca no princípio que a gente está querendo transmitir. Amém? Ele fala que, isto, portanto, digo no Senhor, no versículo 17, testifico no Senhor, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Amém? É interessante que Paulo falando aqui, ele diz, olha, eu quero dizer para vocês que vocês não devem mais andar como andam as pessoas, os gentios. As pessoas que não têm aliança com Deus, na vaidade dos seus próprios pensamentos, andam segundo os seus próprios conceitos. Agem de modo como acham que devem agir. Amém? Se conduzem como acreditam que devem se conduzir. Aí lá na frente, ele fala aqui, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Para aqui, amém? Então ele fala que nós não devemos andar como os gentios andam, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ninguém governa o gentio. A gente sabe que o pecado governa o homem que não está em Deus. Amém? Mas aqui está falando sobre procedimento, sobre conduta, sobre comportamento, sobre aquilo que nós fazemos com isso aqui que nós temos. Amém? E com o que nós somos.
Mas ele manda nós nos renovarmos e nos revestirmos do novo homem. Paulo está falando aqui que nós temos que nos lembrar que nós nascemos de novo, segundo Deus. Amém? E quando se fala segundo Deus, revestivos do novo homem, criado segundo Deus, esse segundo Deus e criado segundo Deus, diz respeito à conformidade. Amém? Segundo Deus. Eu e você, através da redenção, fomos criados segundo a natureza do próprio Deus. Ou seja, fomos criados em conformidade com a natureza de Deus. Nós éramos escravos do pecado, filhos do diabo. Amém? E a redenção, ela nos trouxe a possibilidade, amém? Não a possibilidade no sentido de você escolher ou não. A única escolha que nós temos é quando nós escolhemos o Senhor como nosso Salvador. Amém? E isso nos traz a condição de termos sido recriados segundo Deus. Com a mesma natureza de Deus. Com o próprio Deus habitando em mim e em você. Por isso que Paulo fala, olha, não andeis como os gentios andam. Na vaidade dos seus próprios pensamentos, achando que sabem o que estão fazendo. Se conduzindo como bem entendem. Não, andem como pessoas que são revestidas do novo homem. Um homem segundo Deus, que não anda de qualquer forma, que não age de qualquer modo, que não tem procedimentos ao seu bel prazer ou como bem entende, mas segundo Deus, segundo uma nova natureza. Amém? Então a redenção é justamente quando eu e você não somos mais nós mesmos, segundo o pecado. Mas somos hoje uma nova criatura, criada segundo Deus, que pode dar respostas diferentes, que deve ter procedimentos diferentes, que devem ter pensamentos diferentes, que não devemos mais andar segundo a vaidade dos pensamentos, mas segundo uma direção do Espírito. Por isso que a palavra fala que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus e não pela vaidade dos seus pensamentos. Amém? Os gentios, eles são conduzidos pela vaidade dos seus próprios pensamentos. O que ele pensa é aquilo que ele faz. Amém? O pensamento que vem, o sentimento que vem, é com isso aí que ele vai responder a toda e qualquer situação. Mas nós não. Não andamos segundo os pensamentos de um homem caído, mas andamos segundo os pensamentos e o espírito de um homem regenerado segundo Deus. Amém? E quando se fala de redenção, é engraçado que muitas vezes nós pensamos apenas no aspecto do que nós recebemos através dessa redenção. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Nós recebemos cura, nós recebemos preservação, tudo que Souza diz que nós recebemos. Amém? Libertação, nós recebemos uma certeza em Deus. Nós recebemos e nós recebemos. E às vezes, não sei se apenas eu já pensei assim, ou se você já pode ter compartilhado comigo em algum momento da sua vida, que nós apenas recebemos de Deus. E a salvação é maravilhosa porque sempre é Deus nos dando. Sempre é só o que Deus faz por mim ou o que fez por mim em Cristo Jesus. Mas redenção, e é interessante nesse texto que ele fala sobre santidade, mas ele fala sobre conduta. Ele fala sobre darmos algo. Amém? Darmos o nosso procedimento a Deus. Darmos o nosso comportamento diferenciado, segundo o novo homem. E redenção envolve, sim, tudo aquilo que eu e você recebemos. Mas tudo aquilo que recebemos para dar. Amém? Não recebemos para reter. Não recebemos apenas porque estávamos perdidos e agora estamos salvos, tranquilos e abençoados e o resto do mundo que se exploda. Amém? Nós recebemos para ser também. Nós recebemos para ter? Sim, com certeza. Porque Deus é maravilhoso. Mas também recebemos a redenção para ser alguém. Para agir de determinado modo. Para dar uma resposta à nova criação. Amém? Eu queria que você abrisse aqui comigo lá em 2 Coríntios.
Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9. Aleluia. Capítulo 9, versículo 6. Fala assim: E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Continua. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Para por aqui, amém? Paulo está dizendo aqui, ele fala, isso vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia muito, com abundância, ele colherá. Amém? E é interessante que ele fala isso aqui depois de uma coisa que ele falou anteriormente. No versículo 5, ele fala, portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Naquela época ali, ele estava falando sobre assistência social. Amém? Sobre a assistência que se dava aos santos. No capítulo anterior, ele fala sobre a Macedônia e sobre o pessoal da Macedônia que mesmo em meio a uma grande pobreza, eles davam ao Senhor e eles rogavam muito a Paulo para que Paulo não proibisse eles de darem a Deus. Nesse quesito está falando de dinheiro e de ofertas, de coisas. Amém? E nesse texto aqui, Paulo começa a falar, a alertar o pessoal de Corinto, dizendo, olha, eu estou falando essas coisas para que vocês não caiam no esquecimento daquilo que vocês combinaram que dariam. E antes dele falar, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, colherá. E segundo estiver proposto no seu coração, não com tristeza e nem por necessidade, mas você dá ao Senhor com alegria, ele fala uma coisa que eu acho bem interessante, que ele diz que mandou os irmãos de antemão para que a vossa dádiva fosse anunciada, para que as pessoas estivessem prontas com expressão de generosidade. Amém? Com expressão de generosidade. Amém? Com expressão de generosidade. As pessoas estavam falando sobre assistência, estavam falando sobre dinheiro também. Amém? E glória a Deus, porque dinheiro não é pecado, não é? Falar sobre dinheiro é muito bom. Amém? Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Eu adoro falar sobre dinheiro. Amém? Ele não nos governa, não deve nos governar. Nosso coração não deve estar nele, mas o nosso bolso precisa ter dinheiro. Amém? E nós precisamos ter a expressão de generosidade, também tirando do nosso bolso, não deixando só para nós. Amém? Mas depositando no reino de Deus, para que o reino de Deus possa avançar. Amém? Porque no mundo de hoje precisa-se de dinheiro para avançar. E Deus vai utilizar a moeda local. Amém? Glória a Deus. Deus vai usar aviões, vai usar carros. E para usar aviões precisa de passagem, não é verdade? Passagem precisa de dinheiro. Ninguém chega lá e recebe a passagem de graça. Amém? Eu quero que você fique aberto. Porque sabe, gente, quem dá é porque tem. Não é verdade? Você concorda comigo? E Paulo fala aqui, olha, aquele que semeia pouco, pouco ele colherá. Mas aquele que semeia com fartura, eu acho interessante isso, que semeia com fartura, ele não diz aquele que semeia apenas. Ele diz aquele que semeia com fartura. Ele diz com abundância ele colherá. Esse abundância aqui, ele fala sobre sobra. Amém? Ele fala sobre ampla provisão. Mas é interessante que Paulo sabia, né? Porque Deus sabia, Paulo era guiado pelo Espírito. Paulo diz, olha, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Meu celular resolveu descarregar rápido hoje. Não com tristeza, nem por necessidade. Amém? Porque Deus ama a quem dá de um determinado modo.
Ele diz, olha, aquele que semeia pouco, pouco colherá. Aquele que semeia com fartura, colherá abundantemente. Mas contribua segundo tiver proposto no seu coração. Amém? Eu acho interessante que ele não disse não contribua. Você percebe isso? Ele não dá a opção de não contribuir. Ele contribua segundo tiver proposto no seu coração. Mas não faça isso com tristeza. Nem faça porque você está precisando receber. Sabe, gente, é muito interessante. Nós temos ouvido um evangelho, muitas vezes, de que para que nós tenhamos, é preciso que nós venhamos aqui e demos o dinheiro ao Senhor. Existe um fator que, como Paulo mesmo disse, aquele que semeia pouco, pouco colherá. E aquele que semeia com abundância, com fartura, também colherá com abundância. Isso é um fato, é a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, ele certamente colherá. Mas Paulo, ele coloca o nosso coração na posição correta. Ele manda nós não nos entristecermos, porque é possível, mesmo que tenha no nosso coração um comando para darmos algo, vir tristeza na nossa mente. Amém? Por uma possível escassez, por um boleto que vence amanhã e tem no seu coração hoje para dar uma determinada oferta e pode vir uma tristeza na sua alma. E Paulo diz, olha, não contribua com tristeza. Não contribua como se fosse faltar. Porque generosidade e liberalidade, amém? É nós darmos, eu até anotei aqui o significado, aproveitar antes de descarregar aqui. Fala assim, liberalidade. Qualidade ou condição de liberal. Disposição daquele que, em suas intenções e seus atos, dá o que não tem obrigação de dar. E sem esperança de receber nada em troca. Amém? Dá o que não tem obrigação de dar. Mas também sem esperança de receber nada em troca. Então o evangelho que diz que você precisa dar para suas finanças melhorarem, amados, não dê para a sua finança melhorar. Dê, porque a palavra diz que nós devemos dar com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria e porque eu e você fomos regenerados à imagem desse Deus. Amém? E nós temos hoje a natureza de Deus. Nós damos e nós somos liberais, não porque estamos precisando pagar contas. Amém? Não porque queremos comprar um carro. Não porque queremos morar num apartamento top. Não porque queremos ter a casa dos nossos sonhos. Não porque queremos viajar o mundo. Nós damos porque nós amamos ao Senhor. Nós damos porque nós temos uma nova natureza. Porque nós não andamos na vaidade dos nossos pensamentos, mas somos guiados pelo Espírito. Temos a natureza do próprio Deus habitando dentro de nós. E não damos com tristeza, mas também não damos por necessidade. Amém? Eita, fulano disse, aquele pregador maravilhoso disse que eu preciso dar para que eu tenha. Aleluia. E eu vou dar porque eu quero receber. Isso é uma meia verdade. Se você der, você vai ter. Se você não der, você não vai ter de fato. Mas o nosso coração está em ter ou está em dar? Essa é a questão. Sabe, amados, eu não vou dizer aqui para você que você não precisa dar para você receber. Não vou dizer isso aqui, que eu estaria sendo mentirosa. O evangelho não estaria pregando o verdadeiro evangelho. Porque é a lei da semeadura. Se você semeia pouco, Paulo já falou aqui, você vai colher pouco, querido. Mas se você semeia com fartura, você vai colher com abundância. Agora, fartura e pouco não envolvem quantidade. Amém? Porque aquela viúva, ela deu todas as suas moedinhas. E ela deu pouco aos olhos de pessoas que estavam dando do que sobrava. Você concorda comigo? Que moeda, principalmente hoje, algumas moedas não são mais valiosas do que um monte de cédula que a gente possa dar? Mas ela deu tudo. Ela não deu pouco. Ela deu muito, porque ela deu segundo estava proposto no seu coração. E não deu com tristeza, nem por necessidade. Amém? Aleluia. Continua aqui comigo.
Versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Para aqui, amém? Ele diz que Deus é aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Ele dá duas coisas. Ele dá semente ao que semeia e pão para alimento. Amém? Semente e pão. Pão não é semente, semente não é pão. Concorda comigo? Aquele pão francês que você compra, delicioso, não é a moeda que você deu para que ele fosse comprado. Amém? Não é a semente que você lançou quando você trabalhou. Para você depois poder adquirir recursos e poder comprar aquele pão. Deus, ele dá os dois. Ele dá a semente e ele dá o pão. Mas é interessante que ele fala que Deus dá semente ao que semeia, não ao que deixa de semear. Por isso que eu falei aqui, quando a gente fala sobre dinheiro, sobre liberalidade, sobre dar, é muito bom, porque Deus está nos mostrando que ele vai nos dar semente. Porque nós estamos com o coração em dar. Amém? E ele nos dará a provisão no sentido daquilo que nós precisamos para viver, como comer, como vestir. Amém? Sobre nossas necessidades. Mas aí ele fala, enriquecendo-vos em tudo, para uma finalidade, para toda generosidade. A qual que faz com que, por intermédio de mim e de você, sejam tributadas graças a Deus. Sabe, gente, as pessoas só podem ver Deus através de mim e de você. E olha que coisa maravilhosa, Deus nos escolheu para que nós pudéssemos ser o espelho dele para as pessoas. O reflexo dele para as pessoas. Que as pessoas pudessem ver Deus através de mim e através de você. E isso não envolve apenas quando nós oramos para que elas sejam curadas. Amém? Não envolve apenas quando elas vêm para a igreja e nós damos palavras de conforto a elas. Não envolve só isso, envolve a minha e a tua generosidade, a nossa capacidade de dar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Amém? Então o pensamento que nós precisamos dar para ser ricos é a mesma coisa, é o contrário, na verdade, do que nós compreendermos que nós somos ricos em Deus através da redenção, porque Jesus se fez pobre por mim e por você. Mas é interessante que nós não temos que buscar ser ricos. Enquanto você busca ser rico, você nunca vai perceber que Deus, em Cristo Jesus, já te fez rico. Amém? É como você procurar um óculos que está no seu rosto. Todo mundo que usa óculos, um dia já procurou o óculos e ele estava no rosto. Não é verdade? Fulano, tu viu meu óculos, e tá lá. Tu viu meu óculos. Aí vem o outro ser humano que tá lá perto e diz, rapaz, tá na tua cara. Não é? Então você está procurando ser rico e não está enxergando o que está em você. Você está dando ofertas para ser rico e não está enxergando que Deus já te fez rico em Cristo Jesus. E Ele te fez e me fez ricos para que nós fôssemos generosos. Amém? Nós tivéssemos a condição de dar. Para que Deus pudesse ser glorificado através da minha e da tua oferta. Para que as pessoas que chegam na nossa vida, que passam por necessidade, nós não olhemos e dizemos, coitadinho, eu vou orar por você, querido. Não, amado, você vai dar dinheiro também.
Amém? Eu vou orar para que venha alguém aqui e abençoe e dê a oferta que esse templo precisa para a reforma total. Não, amados. Deus escolheu a mim e a você para que fizéssemos essa reforma. Vou te dar essa novidade. Amém? Se eu e você estamos aqui, estamos recebendo uma palavra que tem transformado a nossa vida, essa transformação, ela redunda em generosidade. Porque as pessoas elas vão chegar aqui, vão ver um templo maravilhoso e por causa de mim e de você, elas vão glorificar a Deus pela excelência que nós estamos transmitindo de quem nós somos através dos nossos recursos. Amém? É interessante, essa semana a gente foi no contador para resolver umas coisas e a gente estava conversando. E a gente comentou sobre a necessidade que alguns profissionais têm de se vestir bem, de ter um bom carro. Por exemplo, um advogado, não é? Se você for para um advogado e o advogado andar a pé, não tiver nenhum meio de transporte, a tendência sou eu e você não queremos colocar a nossa causa na mão dele. Por quê? Consequentemente, se a pessoa não está ganhando causa, ela não está ganhando dinheiro. Se não está ganhando dinheiro, ela acaba andando mais mal vestida, não pode ter um carro, não pode ter uma coisa assim. Mas quando nós olhamos uma pessoa, eu não estou querendo, entenda até o final, amém? Quando nós olhamos para um advogado, por exemplo, ou para um presidente da República, você não vê um presidente da República andando de ônibus, concorda comigo? Até precisaria um pouco para ver a situação, né? Mas assim, você não vê isso. Mas quando você olha um profissional e que você vê aquilo que ele está apresentando a você, isso reflete coisas que ele tem ganho através do seu recurso, através do seu trabalho, melhor dizendo, através do seu esforço. Amém? E você diz, cara, esse cara é bom. Você concorda comigo? Sem ser preconceituoso. Amém? Aquilo que nós vestimos, eu não estou falando de marca, não estou falando de carro, que você precisa ter carro para refletir a glória de Deus. Não estou falando disso. Amém? Está gravado aí, está ali filmando. Amém? Mas o que eu estou querendo dizer é que aquilo que nós mostramos, aquilo, mesmo que você use uma roupa que não é de moda, mas você está numa excelência, amém? Uma roupa limpa, uma roupa bem cuidada, aquilo dali está refletindo algo. Está refletindo a sua condição espiritual, está refletindo de onde você veio. Amém? Está transmitindo uma mensagem. Quando as pessoas, por exemplo, chegam aqui, nós estamos transmitindo uma mensagem para elas. Não adianta nós darmos uma boa palavra, mas sem darmos boas obras. Amém? Então, as obras devem vir de mim e devem vir de você. Porque a Bíblia diz que Deus ele nos enriquece para toda generosidade. Mas não é apenas enriquecer, nem para toda generosidade, ponto. Ele fala que a minha e a sua generosidade vai fazer com que pessoas reconheçam Deus na nossa vida. Amém? Então o evangelho ele é completo. Aqui ele fala o seguinte, versículo 12. Porque o serviço desta assistência não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Ele fala em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Aleluia. Ele vai começando a falar sobre liberalidade, sobre como isso redunda em graças a Deus, como isso glorifica ao Senhor e como as pessoas vão agradecer a Deus por causa da superabundância de Deus na minha vida e na sua vida. As pessoas vão ver que Deus está nos dando, mas nós não estamos retendo. E as pessoas vão glorificar a Deus porque elas também vão estar sendo abençoadas por Deus através da minha vida e da tua vida. Então eu e você não temos apenas uma palavra de ânimo para as pessoas.
nós também temos recursos. Amém? Nós também somos generosos. Amados, a palavra mostra, não adianta eu chegar para uma pessoa que não tem roupa e mandar ela crer em Deus sem que eu dê roupa para ela. Olha, crê em Deus que Ele supre todas as tuas necessidades. Deus está dizendo, eu supro mesmo, mas você não está querendo. Porque Deus vai suprir as necessidades do povo através de nós. Amém? Deus vai fazer com que o reino dele avance através da minha vida e da tua vida. Amém? E nós queremos alcançar o mundo, ou dizemos que queremos alcançar o mundo, mas não estamos alcançando a nossa igreja. Não estamos sendo generosos na nossa igreja local, que estamos plantados, amém? Que estamos sendo alimentados, a palavra que tem mantido a nossa vida. Amém? Nós precisamos ser generosos. Porque aqui é engraçado, no final ele fala, graças a Deus pelo seu dom inefável. A liberalidade é um dom. Amém? E é engraçado que quando fala sobre... Quando a gente fala sobre redenção, e eu falei aqui sobre a natureza de Deus, habitando em mim e em você, significa que, de fato, a natureza de Deus habitam em mim e em você. E Deus, Ele é generoso. Porque generosidade, como nós lemos aqui, e liberalidade, é nós darmos sem precisar dar. E sem esperar receber em troca. E eu não conheço ninguém que tenha feito isso antes de Jesus. Amém? A Bíblia diz que Ele não julgou por usurpação, ser igual a Deus. Mas Ele se despojou de toda divindade. Ele não precisava dar isso. Mas Ele se despojou da divindade, se tornou igual a mim e a você. Precisou perseverar aqui, para que Ele pudesse me alcançar e te alcançar. E mesmo assim, Ele não nos obriga a aceitá-lo. Amém? Então Ele deu, sem precisar dar. E sem esperar que eu e você nos sentíssemos coagidos por isso e servíssemos a Ele. Ele aceitou que eu e você os amássemos porque a revelação caiu no nosso coração de que nós estávamos perdidos e encontramos o nosso Salvador. E hoje nós o amamos porque Ele nos amou. Amém? Só que quando Jesus ressuscitou, Ele distribuiu isso para mim e para você. Até Ele morrer, estava Ele só. Os discípulos ali auxiliavam em tudo, mas não eram nascidos de novo. Porque Ele precisava morrer e Ele precisava ressuscitar. Ele precisava se sacrificar por mim e por você, mas Ele precisava dar uma nova condição de vida. E a liberalidade, ela está no nosso coração a partir do momento que nós recebemos o Senhor como nosso Salvador. Quando a palavra fala sobre um dom inefável, amado, é porque ele não deve vir através de palavras. O dom inefável, ele não se expressa, ele não se exprime através de palavras. Ele se expressa através de comportamento, através de conduta. A liberalidade é um dom inefável, não adianta nós falarmos sobre ela. Se nós não damos, se nós não somos liberais. Você entende isso? Está dando para entender? Mas, Gabriela, eu não sou rica naturalmente falando. Eu não tenho muito dinheiro. Mas a palavra fala que Deus dá semente ao que semeia. Amado, se é semente, é aquilo que Deus colocou no seu coração, não coma. Amém. Não coma, não pague aquele boleto. Não estou dizendo que você não vai pagar o boleto. Mas a Bíblia diz para contribuirmos, segundo está proposto no nosso coração. Amém. Aleluia. Deus é tremendo. Deus quer usar cada um de nós para que o seu reino possa avançar. Amém. E Paulo diz, olha, lembre-se. Quem semeia pouco, pouco colhe. E quem semeia com abundância, com fartura, com abundância colherá. Ele diz, contribua segundo estiver proposto no seu coração.
Não com tristeza nem por necessidade. Não estou falando de dízimos. Amém? Porque dízimo é ordenança. Dízimo é aquilo, meu amigo, que a gente não negocia. Amém? Não negocia. Eu estou falando o que é que a gente dá ao Senhor. E é engraçado porque Paulo, no versículo 5, depois você vê em casa isso, ele diz, olha, eu estou falando para vocês porque vai gente antes de mim, para que quando eu chego para receber a oferta, vocês já tenham ela pronta. Deus é organizado. Amém? Por isso que a gente avisa do culto da reforma. Para que você possa olhar seu coração e ver quanto é que está proposto. Tem tempo daqui para lá. Amém? Nesse aspecto, Deus é um pouco metódico. Se assim eu posso dizer, organizado. Paulo diz, olha, eu estou enviando o pessoal para que vocês avisem de antemão. Que eles precisam preparar as ofertas. Agora lembra eles. Quem semeia pouco, pouco colhe. Quem semeia com fartura, colhe de forma abundante. E lembra eles também que não é com tristeza. E também não é se eles estiverem precisando. Porque estão precisando. Amém? Aleluia. Nós somos pessoas liberais. Amém? Aleluia. Às vezes, amado, nós somos bons em muitas coisas, mas quando envolve bolso, a gente fica meio assim, né? A Gabriela, a realidade da nação. O país aí ainda está em recuperação. Está em recuperação, não recuperou. Né? Deixa eu te falar algo. Os economistas, eles são uma bênção. Amém? Mas, amados, nós não podemos viver segundo a economia do mundo. Nós não podemos viver segundo o que os economistas do Globo News, ou do que da Globo, ou de qualquer outro jornal, transmitem para mim e para você. Nós precisamos ser liberais, porque Deus sempre fez o povo prosperar em meio à escassez. É engraçado que Isaac, ele poderia ter saído da terra que estava em seca. E Deus disse, ei, eu não quero que você saia daí. Eu vou fazer você prosperar mesmo em meio à seca. Amém? Desde Gênesis, Deus trabalhava desse modo. Amém? Então Isaac, ele poderia ter analisado, feito uma pesquisa, amém? E observado qual era a nação, qual era a região que estava mais próspera naquele período, para que naquele momento de escassez onde ele estava, ele migrasse para outro lugar, que pudesse prosperar, e depois quando a economia daquele lugar fosse restabelecida, ele voltava. Mas Deus disse, ei, Isaac, eu não quero que você saia, eu quero que você fique onde você está. E eu vou te dizer algo, você vai prosperar. E eu farei multiplicar os frutos do seu trabalho. Isaac prosperou na seca. Amém? Isaac prosperou na seca. Então, seca ou escassez natural não é termômetro para aquilo que eu e você vamos dar para o Senhor. Cada um de nós contribuímos segundo a nossa riqueza. É engraçado isso porque lá no capítulo 8 de 2 Coríntios, ele fala que em meio à profunda pobreza, não era uma pobrezinha, não era uma crise econômicazinha, não era também essa inflaçãozinha, segundo aquilo dali, porque o que se passa hoje é pobreza, é tranquilidade, porque aquilo dali era profunda pobreza. O povo continuava dando e pedindo com muitos rogos a Paulo, para que Paulo não olhasse eles segundo a escassez natural. E que permitisse que eles contribuíssem mesmo assim, porque eles entendiam que isso era uma ministração, como esse versículo 9 fala. Que nós ministramos às pessoas, nós ministramos aos necessitados a graça de Deus nas nossas vidas. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo, eu gosto de igreja pequenininha. Não estou desmerecendo igreja pequena. Amém? Não estou dizendo que igreja pequena, eu já fiz parte de igreja pequena. Porque a gente já abriu igreja, ninguém abre igreja grande. Amém? A gente já abriu igreja, era ventilador no início, mas passou por ar-condicionado.
E passou com ar-condicionado, porque é com dinheiro do povo. Amém? E passou a ter conforto. Mas as pessoas às vezes acham, amados, que é bom estar no shopping, top, chique, que a gente acha maravilhoso. E a gente não quer transformar a igreja num shopping. A qualidade que eu quero dizer. Amém? Eu estava passando, essa semana, ontem, eu estava indo lá para o lado de Boa Viagem, eu passei pelaquela escola, Amado de Deus. Que escola bonita. Prédio enorme, não sei se você já viu, é perto do canal. Eu olhei aquilo dali, eu falei pro meu pai, meu Deus, que prédio. Eu sempre olhava, mas nunca tinha reparado que era uma escola. Eu sabia que era escola, mas ontem o Espírito Santo mostrou que era uma escola. Amém? E eu olhei aquilo dali, eu fiz, caramba, eu fiz, pai, olha que coisa chique. Né? Para o pessoal assistir aula na sala de aula. Que eles não assistem nos corredores, né? E nem assistem na fachada. Concorda comigo? Que se assiste aula em sala... E eu poderia pensar, bom, sala de aula só precisa de ar-condicionado, porque realmente ninguém vai, né? Não é tortura. Assiste na sala de aula com ar-condicionado, com as cadeiras confortáveis e tá bom. Não precisa de um prédio muito glamuroso. E a gente estava comentando, né? A gente fala, rapaz, aí se a igreja fizer isso, o jornal aparece para dizer que a igreja está fazendo isso. Como fizeram com o Templo de Salomão. E como às vezes a gente critica o Templo de Salomão. Mas eles estão refletindo a glória de Deus. Não importa o que fazem lá dentro. Não importa a doutrina que creem. Mas eles resolveram se unir para que algo de Deus fosse resplandecido. Para que a glória de Deus se resplandecesse. Se resplandecesse. Através, depois você me corrige se eu estiver errada. Amém? Através daquela construção. E nós precisamos entender essas coisas. Amém? Nós estamos trabalhando, por exemplo, para a reforma dessa igreja. Glória a Deus por isso. Vamos terminar quando? Quando Jesus voltar. Amém? Então até Jesus voltar vai ter semente. Vai ter dinheiro, vai ter recurso. Porque ele vai dando, porque a gente está dando, ele continua suprindo. Também não vai faltar o pão. As contas serão pagas sim, vai ter pão na sua casa. Mas vai ter dinheiro para ofertar na igreja. Vai ter dinheiro para ofertar nas pessoas que convivem com você também. Uma pessoa que passa necessidade, a Gabriela está falando isso porque ela é filha do pastor. Não, mas eu estou falando isso porque a Bíblia diz isso. Amém, eu estou falando isso porque a Bíblia diz isso. E veja você com Deus sobre talvez esse pensamento que você tem. Amém? Mas sabe, a Bíblia manda nós ofertarmos com liberalidade, com generosidade, porque isso redunda em graças a Deus. Amém? Então a gente fala o quê? A gente tem o dízimo. O salário você sabe quanto é que você ganha, então 10% já está garantido todo mês. E as ofertas? Amém? E aquilo e o extra, se assim eu posso dizer. Aleluia. Nós oramos ao Senhor e vemos o que está proposto no nosso coração. Porque sabe, amados, vou te dizer uma coisa. Deus não é desorganizado, mas Deus também não é louco. Deus não é irresponsável. Deus não vai mandar você dar o que você não pode dar. Amém? Deus é equilibrado. Deus, ele não é desequilibrado. Ele não vai comparar uma pessoa que é um professor, por exemplo. Não estou desmerecendo ninguém, porque deveria ser a profissão mais bem paga. Ele não vai mandar um professor de uma escola pública, por exemplo, dar o que um procurador pode dar. Ele não vai fazer isso. Isso não é oferta de sacrifício, isso é loucura. Amém? Mas ele não vai dizer para o professor não dar. Porque ele é professor e só o procurador pode dar porque ele é procurador. Porque aquela viúva não negaram que ela liberasse tudo que ela tinha. Jesus não privou, amém? Jesus não proibiu, nem Jesus disse, olha, não dê porque você não tem muito, querida. Olha que coisa absurda, né? Uma pessoa que não tem quase nada, Jesus deixa dar. Jesus sabia a lei da semeadura. E ele sabia que aquilo dali faria aquela mulher prosperar. Amém? Então, amados, não olha para as moedas que você pode ter na sua mão como quem vai faltar. Amém?
Não olha, amados, o pouco que parece pouco, como que vai faltar, como que amanhã tem conta para pagar e não vai dar, e Senhor, o que é que eu faço? Meu Deus do céu, meu coração está dizendo isso, mas minha alma está dizendo outra coisa. Ei, segue o teu coração, porque a Bíblia diz que é segundo está proposto no coração, não na alma. E dá com alegria, não com tristeza, nem por necessidade. Amém? Por quê? Porque nós somos nascidos de novo. E Deus, é engraçado porque Paulo, primeiro ele dá aquela, advertida ao pessoal, olha, avisa que quem não dá não recebe, quem dá pouco recebe pouco, quem dá muito recebe mais ainda. Mas depois fala para eles também que Deus vai fazer com que isso que eles dão prospere a ponto de enriquecê-los. Amém? Deus nos lembra disso. Porque Ele não quer que nós não saibamos que iremos prosperar também. Amém? Agora eu queria falar uma coisa para você, porque liberalidade, amados, não envolve apenas dinheiro. Amém? Não envolve apenas dinheiro. Liberalidade é uma natureza, é um dom que Deus dá de uma nova natureza. Amém? E que envolve eu e você darmos algo mais do que o nosso bolso. Porque eu posso dar o meu bolso, posso dar meu dinheiro e estou de boa com Deus. E o meu coração continua comigo. Eu posso dar o dinheiro para a igreja, mas meu coração continua aqui. Eu quero que você abra aqui comigo. Volta uma página. Na minha não volta a página, é na página anterior, mas está na mesma. Fala assim, versículo 5 do capítulo 8. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas deram a si mesmos, diga comigo, a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Glórias. Para aqui, amém? Ele estava falando sobre recursos, sobre dinheiro, sobre ofertas. Aí Paulo diz, olha, e não somente fizeram como nós esperávamos. Eles deram-se a si mesmos, primeiramente ao Senhor e também a nós. Amém? Liberalidade também tem a ver com aquilo que eu dou de mim a Deus e às pessoas. Amém? Porque eu posso dar dinheiro e achar que estou quite com Deus e não me envolver naquilo que Deus quer que eu me envolva. Por exemplo, você pode ajudar para a reforma dessa igreja e nós vamos agradecer por isso. Mas e o seu coração? E a sua vida? E os talentos que Deus te deu? Você também vai colocar no bolo? Vamos também colocar no bolo? Vamos colocar tudo junto? O nosso dinheiro, o nosso coração, os nossos talentos que não são nossos, foram Deus que deu? Os dons que Ele distribuiu para auxiliar os santos? Ou vamos ficar conosco? Paulo diz, olha, eles fizeram mais do que a gente estava querendo. Mais do que a gente esperava. Eles deram também de si mesmos. Não somente a Deus, mas também a nós. Amém? Então, amados, liberalidade é a resposta também que eu dou à obra redentora de Deus diante de uma conduta que eu tenho que ter para com o crescimento do reino a Deus e aos homens. Isso tem a ver com o que eu faço na minha igreja local. Amém? Se eu faço parte de uma igreja, eu preciso estar com o coração nela. Eu preciso me dar a ela. Não é vir ao culto, é me dar a ela. Amém? Porque, consequentemente, ele ia aos cultos, porque eles ofertavam. Mas Paulo diz, olha, eles fizeram mais do que nós esperávamos. Eles não só iam aos cultos para dar as ofertas. Eles deram de si mesmos, a Deus e a nós. Sabe, amados, todos nós temos algo de Deus para dar às pessoas. E eu vou te dizer uma coisa, você não vai dar quando você chegar no lugar ou na porção que você deseja. Você vai dar hoje. Onde você está e não sendo a porção que você deseja. Amém? Então é muito de não apenas dar do meu bolso, dar do meu dinheiro, mas dar o meu coração, dar a mim mesmo ao Senhor. Senhor,
Eu posso não querer ir para o culto, mas eu vou, porque eu sei que eu estou ministrando pessoas, ministrando a você. Porque a minha fidelidade é o Senhor. O meu vir ao culto está ministrando pessoas que às vezes estão enfraquecidas, estão vendo que independente de qualquer circunstância, eu estou lá, estou servindo na igreja, estou fazendo com que a igreja avance. Sabe, amados, todos nós passamos dificuldades. Todos nós precisamos ajustar algumas coisas na alma. Todos nós temos dias tristes. Todos nós temos dias que não queremos vir à igreja. Ninguém está isento disso. Agora, quando eu e você resolvemos colocar a nossa alma de lado e obedecer à voz do nosso coração, e mesmo naquele dia que às vezes você possa estar com cólica, mulher, homem possa estar com enxaqueca de torar, eu não estou dizendo que toda vez que você está com cólica você não pode faltar um dia. Nem se você tiver com enxaqueca, você não pode faltar. Mas eu vou te dizer uma coisa. Nesse lugar tem cura para cólica. Nesse lugar tem cura para enxaqueca. Amém? E mesmo em meio à dor, o melhor lugar para você estar é numa igreja. Porque aqui é que nós recebemos uma palavra que cura, uma palavra que restaura, uma palavra que transforma. É aqui que nós ministramos uns aos outros. É aqui que as pessoas vão ver que mesmo em meio à dor, mesmo em meio à escassez, você não abre mão de vir para a igreja. Você não abre mão do culto. Você não abre mão de servir no corpo local. Aleluia. Ei, a fidelidade começa no pouco, não é no muito. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito Deus colocará. Aleluia. Se nós não somos fiéis, por exemplo, à escala, se nós estamos apenas na igreja para esquentar cadeiras, sabe, Deus não vai poder nos colocar no lugar que vai requerer um caráter aperfeiçoado. Sabe, amados, Deus tem lugares altos para mim e para você. Deus tem lugares muito altos para nós alcançarmos. Ei, mas sem nós alcançarmos o degrau de cima, não vamos chegar lá no topo de um prédio. Deus não trabalha com isso. Você quer chegar no último andar de um edifício, amados? Ou você vai pela escada, ou vai pelo elevador, mas vai subindo aos poucos. Deus não vai pegar um elástico e te transportar de baixo para cima. Você não vai aguentar a pressão, eu não vou aguentar a pressão. E sabe, as pressões de hoje, elas nos preparam para as de amanhã. Porque no mundo, a Bíblia diz, Jesus disse, enfrentaremos provações, teremos aflições. E se eu não sei trabalhar com a aflição presente, quanto mais a aflição, amados, de estar lá em cima, naquilo que Deus deseja. Porque eu vou te dizer uma coisa, estar no auge daquilo que Deus deseja, a pressão aumenta. O trabalhar de Satanás para derrubar a mim e você, multiplica. Amém? Porque, amados, eu não sei se você já foi para um prédio muito alto. Mas se você estiver numa cobertura do prédio, você vai ver como o vento sopra diferente. Mas se você estiver no térreo, ele não sopra igual. Você sente um rajador, tu balança aqui um pouquinho. Mas lá em cima, quem é mulher, descabela tudo. Porque o vento vem com mais intensidade. Por quê? Porque estamos em evidência. Amém? E aquilo que nós estamos dando ao Senhor hoje, nos prepara para aquilo que nós precisaremos dar lá na frente. Forja o nosso caráter. Não é apenas dar dinheiro, mas dar de si mesmo a Deus. Porque, amados, quando eu dou de mim mesmo, meu bolso está dentro. Amém? Se eu dou o meu coração, o que é o meu bolso? Deus não quer o teu dinheiro, Deus quer o teu coração. E Ele sabe que se tiver o teu coração, também vai ter recursos para que o reino possa avançar. Amém? Porque Ele nos salvou, não para ter nossos recursos, porque é Ele quem dá. Ele nos salvou para ter o nosso coração, que havia sido perdido por causa do pecado. Amém? Então nós podemos dar ao Senhor. O que é que você tem para dar a Deus? Gabriela, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo outro, não sei fazer o que outra pessoa faz, mas sei fazer algo. Apresenta o que tu sabe fazer ao Senhor. Não é pregação.
Não é pregação que eu digo, você tem um microfone na mão e estar pregando alguma coisa. Mas aquilo que eu e você fazemos com o que é nosso, com o nosso coração, ministra ao Senhor e ministra às pessoas. Amém? E Deus nos chamou, amados, para trabalhar no reino que não passa. No reino que não acaba. No reino que avança. Mas Ele colocou na minha e na sua mão o avanço desse reino. Amém? Aquilo que nós fazemos com o nosso coração, que fazemos com o nosso bolso, vai fazer com que o alcance do reino seja maior. Eu sei que cada um de nós aqui temos sonhos de fazer algo em Deus, ou de fazer algo que às vezes você nem acredita que foi Deus que colocou no seu coração, mas foi Deus que colocou no seu coração. Sabe, o que vai nos levar a esse lugar é a fidelidade que nós temos hoje para com Ele. Porque Deus, Ele é muito organizado, e Ele nos ama tanto que Ele não quer que nós caiamos. Então Ele vai de degrau em degrau, de glória em glória, porque Ele sabe que é mais seguro. Porque Ele sabe que cada degrau tem sua provação, tem sua resistência. E Ele sabe que só nós conseguimos subir para o próximo. Nós estamos preparados para aguentar. Você não consegue subir um andar pulando 3 em 3 degraus até o final do prédio. Você vai cansar. Tem hora que a perna vai começar a queimar. Mas se você for devagar, um degrau, depois o outro, um degrau, depois o outro, um degrau, depois o outro. Não é a velocidade, é a constância. Um degrau, depois o outro, um degrau, depois o outro. E lá em cima são 23 andares, por exemplo. Vai devagar. Não vai ser super rápido. Mas é um degrau, depois o outro. Um degrau, depois o outro. Né? E dependendo do andar, você dá aquela... Depois volta, um degrau, depois o outro. Porque se for com velocidade, pode ser que você só chegue ao 10º. E tenha que parar ali um bom tempo. Amém? Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Entenda, eu sei que Deus se apressa em algumas coisas, mas Deus não tem pressa para cumprir o que Ele escreveu a teu respeito. É só nós andarmos no ritmo de Deus. No ritmo que Ele tem para nós. Amém? E as coisas elas vão acontecer. Amém? Aleluia. Deus é bom.